tem um áudio do Pedro. Vamos lá, áudio do Pedro. Boa tarde, pessoal. Me pergunto pro Leonardo seria quanto aos terrores noturnos, chamados terrores noturnos. Eu percebi um certo padrão quando eu ia dormir. Ironicamente, ele ocorre muito raramente de noite. Ele sempre ocorre de tarde, quando eu vou tirar um cochilo durante o meu horário de almoço na empresa. E acontecia muito, diversos assim. Eu até evitei um pouco dormir durante o horário de almoço. E aí eu fui procurar no YouTube e vi mais ou menos que a definição seria terror noturno. O que a psicologia tem a dizer sobre esse fenômeno? Ele é como se fosse a paralisia do sono. Eu sei que ele ocorre ao iniciar, ao a gente entrar no sono, né? Ao contrário da paralisia, que é quando a gente está saindo. Mas tem uma explicação mais cognitiva ali de religação de áreas do cérebro e tal. O terror noturno seria mais ou menos o quê? Então, na verdade, a quantidade de desordens do sono é bem grande, porque tipicamente a gente tem esses dois padrões de funcionar, né? A gente quando tá acordado e a gente quando tá dormindo. Mas, no detalhe, existem vários subpadrões dentro desses padrões. Então, tem vários jeitos de funcionar quando a gente está acordado, o cérebro funcionar, o corpo funcionar. E tem vários jeitos da gente funcionar quando está dormindo, sabe? Então, isso dá várias possibilidades de cruzamento possíveis. Então, dá para gerar um monte de sobreposições, misturas e desordens. Por exemplo, quando ele fala que a paralisia do sono é mais quando você está acordando, não necessariamente. Pode acontecer na outra ponta também da noite. Pode acontecer no começo, paralisia. E aí tem até um nome diferente, né? Se você quiser pesquisar depois, já que ele pesquisou na internet e tal. Quando você tem essas paralisias do sono e alucina ao acordar, você passou a noite inteira, acordou, tá paralisado, viu uns seres lá em volta da sua cama. Isso é alucinação hipnopômpica, que chama. Um nome estranho, né? Hipnopômpica. Mas quando acontece no início da noite, é alucinação hipnagógica. É outra parada. É o mesmo processo, só que você tá no caminho contrário. Você tá acordado e tá indo dormir. Então o seu cérebro tá dando uma desacelerada e tal. Ele tá mudando desse padrão acordado pro padrão dormindo. E no meio do caminho dá um tilt ali. Uhum. Dá uma sobreposição que não deveria. E aí você experimenta a paralisia. Na outra ponta, é o contrário. Você tá dormindo, tá indo para acordar. E no meio desse processo da transição, dá um tilt ali que sobrepõe os processos e tal. Então, você pode pensar em terror noturno, em sonambulismo. São várias possibilidades dessas misturas, né? Então, quando a gente pensa, por exemplo, em paralisia do sono e você fica paralisado, em episódios de terror noturno em que a pessoa se move, que a pessoa se mexe, chuta e tal. Então, assim, o que eu tô querendo dizer é que existem vários transtornos possíveis que podem gerar experiências bizarras no sonho. Não é uma só, não é uma explicação só, mas todas elas, a princípio, são ancoradas na mesma lógica. O seu cérebro está tentando organizar a vida quando você está dormindo e quando você está acordado, mas é tanta coisa para administrar que tem hora que ele bagunça. E tem fatores que aumentam a probabilidade dele fazer essa bagunça. Por exemplo, o ritmo de sono picado. Ou você está dormindo em circunstâncias não habituais. Por exemplo, ele falou de dormir no trabalho. Então ele dorme sabendo que ele tem que acordar daqui a 15 minutos, pode chegar alguém e pegar ele dormindo, então ele dorme meio... Estado de alerta. Estado de alerta. Tudo isso bagunça o seu cérebro. Tudo isso é uma possibilidade dele não fazer o trabalho dele do jeito que ele deveria, separando as coisas.